Aleluia, indeed. Pai, muito obrigado por esta noite. Guia-nos pelo seu Santo Espírito. Somos muito gratos em nome de Jesus. Amém. Podem, por favor, se sentar agora em paz e com tranquilidade. Uau, que grande bênção é estar aqui novamente neste lugar tão especial. E eu trago muitas saudações e cumprimentos de Serra Leoa. Amém. Podem, por favor, se sentar agora, por gentileza. Acabamos de retornar esta tarde e estamos verdadeiramente animados e profundamente gratos por estar aqui na igreja, reunidos em comunhão. Amém. Então, nesta noite, quero continuar, enquanto oro e peço para que eu realmente consiga, sobre a profunda e vital importância do chamado de Deus. A importância do chamado. Amém. Eu acredito profundamente e com toda a minha convicção que o chamado divino de Deus é, sem dúvida alguma, a coisa mais crucial e de suma importância sobre a sua existência e toda a sua vida, a imensa e inquestionável importância desse chamado celestial. E é somente na vastidão da eternidade que você ficará verdadeiramente surpreso e maravilhado ao descobrir e compreender plenamente o quão extraordinariamente valioso, significativo e absolutamente importante é ter sido agraciado com esse chamado divino. Agora, além da minha própria e pessoal salvação, além da salvação que me foi concedida, além do inestimável e precioso dom de ser verdadeiramente salvo, para mim, o maior e mais significativo presente que recebi diretamente do céu é o de ser chamado para um propósito maior. Sim. Amém. É o maior presente que alguém pode receber, ser chamado por Deus para um propósito divino. Muito bem. Então, a coisa mais importante e fundamental sobre você, sobre a sua existência e o seu propósito de vida é o seu chamado, a vocação que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia diz de forma muito clara, em Mateus 22, versículo 14, que muitos são chamados. Como se não fosse algo tão raro quanto parece, não é realmente de fato raro. Não é tão incomum ser chamado assim quanto realmente parece. Existem poucos evangelistas, poucos pastores, poucos ministros em tempo integral, poucos profetas e poucos de qualquer outra função que se possa imaginar. Você tem a sensação de que poucos são chamados, mas é o oposto, muitos são chamados. Muitas pessoas são chamadas e poucas acabam sendo escolhidas. Você vê? Sim? Então, se pegarmos a palavra muitos e eu olhar apenas para este grupo específico aqui, certo? E se eu disser que muitos são chamados, o que exatamente significaria a palavra muitos só para esta sessão em particular? Por quê? Muitas das pessoas que estão aqui presentes serão chamadas por Deus para um propósito maior. Sim, leia. Muitas pessoas são chamadas para o seu propósito. Sim, de fato, muitas pessoas são chamadas para participar e contribuir. Esta sessão é muito importante e relevante para o contexto atual. Sim, é exatamente isso que está acontecendo. Se eu tomar esta posição, se eu tomar este lado específico e estiver olhando diretamente para você, quando eu digo que muitos indivíduos são chamados, isso significa que muitos dos que estão deste lado são chamados e subsequentemente tomam uma decisão importante. Muitos são chamados. Sim.
Então você tem a sensação de que poucas pessoas decentes, poucas pessoas honradas, poucas pessoas boas sentem tanto faz. Porque quando você realmente olha para o que temos no mundo, a Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia também diz que não há nenhum justo. Então todo mundo se sente mal. Quantos já se sentem mal? Esse sentimento de se sentir mal é o que de fato faz com que você se mova e tome uma atitude. É um sentimento. E esse sentimento vai profundamente contra a realidade de que você provavelmente é chamado para algo maior. Você entende? Sim. Então, é de suma importância para mim compartilhar com você sobre a profunda e verdadeira importância do chamado divino. Porque o que vai acontecer é que algumas pessoas aqui, de fato, vão acabar indo para o céu e ficarão bastante surpresas com quem você realmente era em sua essência e propósito. Sim? Ficar realmente surpreso quando você chegar ao céu, você ficará chocado. Não. Um dia, anos atrás, eu tive um sonho. No sonho vívido, eu estava ativamente participando. Eu estava em uma cruzada importante e estava tentando arduamente. Eu estava subindo as escadas íngremes para o palco principal. Então, de repente, um homem corpulento e imponente ficou parado nos degraus do palco e me bloqueou completamente, de modo que eu não conseguia subir ao palco para a minha apresentação. Então, eu comecei a empurrar o cara. No sonho, quando eu me movia para este lado, o outro cara se movia para aquele lado oposto. Quando eu me movia para cá, o cara se movia para cá. E eu continuava tentando tirar o cara do caminho, mas ele não saía. Então, eu tive uma ideia. Quando ele achou que eu ia me mover para cá, veja bem, então, por favor, deixe-me te contar o que realmente aconteceu, porque você não tem a menor ideia do que de fato aconteceu. Quando ele realmente achou que eu ia me mover para este exato lado, bem exatamente nessa mesma hora, eu me movi para este lado. Não para frente. Eu não fui para frente. Eu fui para o lado e ele se moveu para esse lado. E então eu vi o que estava realmente atrás do palco. E você sabe o que estava lá, bem atrás do palco? Tipo, literalmente milhares e milhares de pessoas. Então eu percebi que o cara estava tentando me impedir de subir ao palco, onde eu seria o pregador para todas aquelas milhares de pessoas que estavam ali presentes. E ele estava na escada tentando me impedir de subir e entrar no palco e tudo mais. Então eu disse, então era isso que você estava tentando me impedir de ver? Era isso que você estava tentando me impedir de experimentar? Essa grande multidão em ministério, certo? Então faça o seu melhor para enxergar a multidão que Deus tem para você. Você precisa levar a vocação que Deus lhe deu muito a sério. De fato, é o motivo mais importante e fundamental pelo qual você está vivo neste mundo. Você está vivo por causa do chamado. Um Deus espera que você cumpra fielmente ou obedeça plenamente ao seu chamado divino. Agora, o chamado não é sobre ser pago pela igreja. A igreja nem sequer quer te pagar. No último período, demitimos literalmente centenas de pessoas. Sim, centenas, literalmente centenas de indivíduos. Um número realmente muito grande. Não queremos pagar as pessoas. Se você acha que queremos que você trabalhe em tempo integral para que possamos lhe pagar, então você não entende. E você nunca entendeu. Sim.
Neste momento atual, estamos ativamente pagando as mensalidades de aproximadamente cerca de talvez 300 graduados do ABMTC que estão atualmente matriculados na universidade. Estamos pagando a universidade deles porque queremos que eles se formem, para que também possam ter um bom emprego e sejam pessoas muito melhores do que aquelas que infelizmente demitimos. Pagamos todas as mensalidades e despesas deles para estudarem durante 4 longos anos. Sim, na universidade. Então, na verdade, não se trata apenas de empregar pessoas, mas sim de algo mais profundo. De jeito nenhum. Na verdade, digo, eu ousaria dizer que meus pastores leigos são. Se eu fosse classificar os pastores, então os pastores leigos estariam entre os 10% melhores de todos os pastores que temos. Os pastores leigos. Em termos dos melhores pastores, na minha humilde e sincera avaliação pessoal, amém. Então essa não é a ideia de fazer de você um empregado, não é? Um empregado é alguém que pode odiar seu empregador facilmente. Então, pastores leigos, aqueles que servem com dedicação raramente me odeiam. É realmente raro um pastor leigo me odiar porque não há um motivo válido para isso. Oh, sim, sim. E pastores em tempo integral raramente me odeiam. Mas é claro que você tem alguns zurangos realmente muito miseráveis e verdadeiramente bastante miseráveis. Bom, sim. E homens muito gratos e realmente muito gratos, sim, que eles esquecem. Que esquecem tudo o que foi feito por eles. Sim. Então não pense em ser empregado. Estou falando sobre você ser como é. Sim, é exatamente disso que estou falando. E estou dizendo que o ponto mais importante, se você é um estudante, seja um estudante dedicado e focado em seus estudos e objetivos acadêmicos. Estou falando sobre o chamado de Deus como estudante. Não estou tentando tirar você da sua escola. Então, esta é uma mensagem muito curta e eu creio que Deus vai te abençoar de uma forma especial. Sim. Agora, porque você foi verdadeiramente chamado e escolhido para um propósito maior e significativo, muitas coisas começarão a acontecer em seu passado, que será redefinido e transformado, e em sua vida presente e futura, que será profundamente impactada. Tudo isso ocorrerá precisamente porque você é de fato chamado e destinado a algo extraordinário. Agora, um dos problemas essenciais e cruciais que se apresenta é que ser chamado de justo, neste contexto específico, implica e significa ser convocado de uma maneira distintamente notável, ou, de forma mais precisa, ser especialmente eleito e subsequentemente convidado para uma posição ou propósito particular, o que denota uma escolha deliberada e uma distinção significativa. Sim. Significa simplesmente ser nomeado, para ser nomeado de fato apenas. Deus, em sua infinita sabedoria, lhe dá um nome e descreve quem você é, identifica e rotula você de forma única. É exatamente isso que significa ser chamado. Sim, é isso mesmo. Agora, em hebraico, ser chamado significa a palavra peá, é a palavra cara, e significa dirigir-se a alguém pelo nome.
Então, quando Deus chama você, Ele realmente o conhece pelo nome. E, na verdade, o seu nome é importante no reino espiritual. Veja bem, agora lembre-se de que andamos por fé. Então, se você realmente não acredita muito, todas essas coisas não serão verdadeiramente reais para você. Você tem que ser um homem de grande fé. Então, você sabe, eu tenho pensado que muitos dos meus pastores precisam ter mais fé. Uma fé mais profunda e inabalável. Porque, como se você me visse como um pastor aqui, sabe? É só que eu acredito em algo. Então, na verdade, estou usando mais apenas a fé. Porque o lor, como se eu tivesse visto Jesus ali. Tenho rezado muito para vê-lo todos os dias. Você deveria me ouvir rezando. As coisas que Deus respondeu até hoje, vocês devem me ouvir. Você até sente pena de mim. Sim, você até fica triste por mim. Sim. Você me vê implorando a Deus sobre coisas que Ele deveria fazer e assim por diante, relacionadas à minha vida, ao meu chamado. E é como, você sabe como todos nós nos sentimos. É como se você fosse tão comum e Deus nem parecesse se importar com você em certas coisas. Ou talvez você seja mais angelical e seja mais superior. Então, o que eu estou realmente dizendo é que você verdadeiramente acredita que o próprio Deus te chamou pelo seu nome pessoalmente. Veja, quando eu nasci de manhã. Às vezes, quando as pessoas me desejam feliz aniversário, eu digo para elas: olha, ainda não é hora, porque eu sei a hora em que nasci. Eu digo para elas que ainda não nasci. Então, se você me desejar feliz aniversário antes da hora, eu digo que não é meu aniversário. Mas quando eu nasci e meu pai chegou lá, meu pai foi até o lugar onde eu nasci e naquela hora já estava tudo terminado. Você sabe como os bebês recém-nascidos são cuidadosamente enrolados em um lençol branco e macio? Então meu pai disse que eu estava enrolado em um lençol branco e ele entrou e viu que era o seu próprio filho. E ele disse que eu parecia tão santo, tão puro, algo realmente especial e abençoado para ele naquele momento. Sim, ele simplesmente me pegou, o bebê, e com grande força e determinação me levantou para o alto em direção a Deus e disse com uma voz cheia de fé e resignação: ó Deus, se for da sua vontade, pode levá-lo consigo neste momento. Sim, sim, sim. Absolutamente sim. É com total certeza que afirmo, confirmo e reafirmo que sim. Não há dúvidas. É um sim definitivo e inquestionável. Sim, é exatamente isso. Sim, estou de acordo. Sim, é a resposta correta. Sim, 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 sem hesitação alguma. Foi isso que aconteceu. E ele disse: se você quiser que ele seja padre, então que seja. Isso foi no dia em que nasci. Sim. E meu pai era um homem jovem. Todos nós éramos jovens quando nos tornamos pais. Mas essa foi a oração que ele fez. Mas veja, muitas vezes você nem sabe como Deus está te chamando de forma especial porque você não leva isso a sério. E levar algo a sério é o espírito de fé. Não. Um dia eu estava conversando com alguém que disse que viu Jesus. Então eu disse: explique para mim como Jesus apareceu e tudo mais. Então, quando ele explicou, eu disse: se isso é ver Jesus, então talvez eu também já tenha visto Jesus. Então, o que percebi foi que eu também não estava levando a sério como ele estava levando a sério. Às vezes, algumas pessoas que são chamadas,
que Deus está usando de uma forma especial, estão levando certas coisas mais a sério do que você. Mas não é que elas sejam mais chamadas, que todo mundo ouça, ei, 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 ei. Aí você leva o ei muito a sério e diz para si mesmo, alguém está me chamando. Quando eu estava na escola, as pessoas costumavam rir do meu nome, e isso me deixava bastante chateado e envergonhado. Não, sente-se. Sente-se. As pessoas costumavam rir do meu nome. Eles vão, de fato, me chamar de cachorro, sim. Eles vão me chamar de pai. Cachorro. Especialmente cachorro. Porque se por acaso você trocar o A do meu nome por um O, ele vira um cachorro. Você vê? Então, eu estava me perguntando que tipo de nome eu tenho. Eu tenho. Porque eu nunca ouvi falar de alguém chamado assim antes, entende? É algo que me intriga e me faz refletir sobre a origem e o significado por trás dele. Então minha mãe me contou que seu pai lhe deu esse nome em homenagem a um homem notável chamado Dag Hammarskjöld, que era o secretário-geral das Nações Unidas e tragicamente morreu em um acidente de avião no Congo, um evento que marcou a história e chocou o mundo na época. Ele era um grande homem. Sim, eu disse a mim mesmo, como este nome em particular pode realmente me ajudar? As pessoas estão me chamando de cachorro. Porém, nós nem sabemos o que eles estão dizendo. Então fui descobrir o significado de Tatark. E descobri que significa brilho, um resplendor, e significa dia, a luz do sol. Para a maioria de nós, pensamos nas coisas. E por que meu pai em Gana me daria o nome de alguém da Suécia? Da Suécia. Um dia eu estava na Suécia e fui até a bela e histórica cidade de Estocolmo, a capital do país. Fui à cidade onde Dei Hersal estava. Havia uma estátua imponente e um monumento significativo. Né? Ele era uma pessoa famosa? Sim. E quando estávamos na Zâmbia, fui ao lugar onde o avião caiu. Há um museu inteiro lá. Sim, há um museu inteiro e uma floresta que foi plantada. Porque ele estava negociando pela paz no Congo. Sim, ele estava. Então eu disse, por que meu nome deveria ser da Suécia? Por que meu nome não veio de outro lugar? Eu vejo, o nome tem um significado. E então, minha querida mãe me disse que esse não era o nome que ela realmente queria dar, de forma alguma. Então ela tinha outro nome, eu. Que nome você realmente queria para mim? Ela disse, o nome que eu verdadeiramente queria para você era Tyrus Cyrus, o ungido, o escolhido por Deus. Você já viu na Bíblia? Sim, exato. Então ela acrescentou esse nome. Então é assim. É assim que as coisas são. Foi exatamente assim que obtive todos esses nomes. Sim, é por essa razão que quando vejo alguém nomeado sem um significado claro, ele diz que o Senhor permanece com o seu ungido, Ciro.
Veja, muitos de vocês não levam as coisas a sério e profundamente. Sim. Mas com o tempo você vai perceber que, como alguém a quem Deus chamou, Ele falou com você seriamente. Agora, um outro significado da palavra chamar é clamar por alguém, ou, de fato, torná-lo famoso, tornar alguém verdadeiramente famoso. Esse é um significado hebraico para a palavra era. Imagine que você está rejeitando Deus quando Ele está te convidando justamente para te tornar famoso. Ele disse, venha, eu quero te tornar famoso. Ah, não, nunca. Então, ser chamado é ser. Você menciona o seu nome. Então, quando você é chamado, Deus conhece o seu nome 2 vezes mais do que conhece o de alguém que não foi chamado. Porque Ele conhece o seu nome de uma forma profunda e pessoal, como uma pessoa que foi verdadeiramente salva e redimida. Depois, Ele te conhece novamente de uma maneira ainda mais específica e intencional, como alguém que é chamado para um propósito divino. Pense em Moisés, Bezalel, Samuel e até mesmo Zaqueu. Ele chamou cada um deles pelo nome, com um propósito claro e uma missão definida. Então talvez você nunca tenha ouvido sua palavra, o seu próprio nome sendo mencionado de uma forma tão direta e significativa, mas você ficará verdadeiramente surpreso com a profundidade desse conhecimento e chamado divino. No reino do Espírito você é conhecido. Amém. Lucas, capítulo 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe com uma voz clara, Zaqueu, despacha-te, Zaqueu, eu te chamo pelo teu nome, apresse-se. Em Êxodo capítulo 3, e quando o Senhor Deus viu isso, ele virou-se para ver. No versículo 4, Deus o chamou do meio da sarça ardente e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, aqui estou. Seu nome está sendo mencionado no reino do Espírito. Seu nome está sendo mencionado no reino do Espírito. Você está sendo chamado. And also we have the names of the artists, E. John and Frida Kahlo. Emmanuel, please. Às vezes você vê alguém chamado Emanuel se tornando um criminoso. Virou um ladrão, sim. Ele nem sequer sabe ou leva verdadeiramente a sério o nome, o grandioso e significativo nome que lhe foi concedido. Êxodo 31, o livro. Ele diz, veja bem, eu chamei pelo nome de Bezalel. Liguei por quê? Pelo nome de Bezalel, o filho de Uri, o filho dele, da tribo de Judá, um homem de grande habilidade, muito específico. Então, em 1 Samuel, capítulo 3, o Senhor chamou Samuel. E ele respondeu, eis-me aqui, Samuel. Eis-me aqui. É por isso que tantas pessoas foram chamadas de Sami até hoje. Sami é Samuel, aquele cujo nome foi chamado por Deus. Então, se um nome desses foi dado a você, você tem o privilégio de ter nomes cristãos sérios. E você não está levando isso a sério se alguém te chama de João. Você sabe o que significa ser chamado John? Existe alguém que se chama John ou Johnny ou... Levante-se se você for John. Você é o único John aqui. Sério mesmo. Quero olhar para você novamente. Foi você que chamou o John aqui.
Tem alguém aqui chamado Sammy ou Samuel? Sammy, levante-se. Samuel. Sammy, levante-se. Deixe-me ver. No SDA de Summers, no palco, algumas pessoas eram chamadas apenas de Kofi e Kojo. Mas você foi chamado. Isso não significa nada para você. Podem sentar-se. Ser chamado é realmente ser o seu próprio nome. Chá, por favor. Ser chamado é ter o seu nome mencionado especificamente, ou seja, quando alguém se refere a você de forma particular e direta. Especificamente hoje, se você mencionar o nome Kam Kruma, isso imediatamente traz à mente imagens claras de alguém, de algo muito significativo. É um nome amplamente conhecido e reconhecido no mundo inteiro. Seu nome traz à tona a sua imagem, a sua foto, a imagem de quem você é. E Deus chama você especificamente. Em Romanos, capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, um servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, e ele caiu no ouvido. Atos, capítulo 9, versículos 4 e 5, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo. O chamado de Saulo era como uma repreensão. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Era assim que ele era chamado. Seu chamado foi como uma correção. Então você é louco. Ana. Você primeiro. Esperando. Uau. Eles cortam sua mente. Você só recua. Essa foi a decisão dele. Foi assim. Então você é louco ou o quê? Um jeito peculiar. Era exatamente assim que ele era chamado. Então, uma ligação. Uma chamada não é só. Meu filho, eu te mando até o fim do mundo. Às vezes é isso. Ei, você é um tolo. Você é realmente um idiota. E então esse é o chamado divino de Deus. E a partir desse momento em diante, sua vida vai mudar. Sim, please. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus e sustene o nosso irmão. Paulo disse, eu sou chamado. Era disso que ele tinha consciência, de que era chamado. Tudo o que queremos saber é, você é chamado? Você é chamado? Você é chamado? Você é chamado ou não? Você precisa encontrar o seu lugar na casa de Deus. Você deve obedecer ao chamado de Deus. Você deve obedecer à vontade de Deus, não importa o que aconteça, e não importa quão tarde ou quão cedo, você deve estar mais sintonizado com o chamado de Deus do que com qualquer outra coisa. Às vezes as pessoas dizem, eu vou te deixar orgulhoso. Me deixar orgulhoso? Como você vai me deixar orgulhoso? Porque você não pensa em fazer Jesus se orgulhar, aquele que está te chamando. Eu não posso chamar alguém. Então, o bispo não vai te decepcionar. Você não vai me decepcionar. Pense, ao invés disso, em como não decepcionar Jesus quando ele te chama. E por causa da sua amargura ou desobediência, ou seja lá o que for, você vai abandonar completamente o chamado dele e fazer outra coisa. Em Marcos, capítulo 1, versículo 19, a Bíblia diz, e passando um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco consertando as redes.
E imediatamente os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, juntamente com os empregados, prontamente e sem hesitação, o seguiram. Então, o chamado é chamar você pelo nome, um nome que Deus chama. E você deve ser obediente ao chamado celestial. Você deve se preocupar em obedecer a Deus. Você deve ter medo de não obedecer a Deus. Anos atrás, visitei o bispo Sai em sua igreja e em seu quarto na universidade. Eu não o conhecia. Mas eu estava tentando, de certa forma, fazer um acompanhamento. E eu sabia que ele era um irmão verdadeiramente audacioso, que foi colega de classe de longa data da minha esposa. Então eu disse para minha esposa, quer dizer, para minha amiga, vamos encontrá-lo. Quando chegamos ao Sabah Hall, eu não sabia em qual quarto ele estava. Então, você sabe, em Lago, os quartos, as portas são pintadas de azul. Você se lembra? E alguns de vocês nunca foram. Você também deve ir para a universidade. Ok, você deve ir para a universidade. Enfim, então eu estava procurando e, você sabe, cheguei ao andar. Acho que era no primeiro ou no segundo andar. Então você sabe, o todo, a escada fica no meio. Quando você chega ao meio, olá. Quando você chega ao meio, então você vira à esquerda ou à direita. Então eu virei à esquerda e passando portas. Eu estava me perguntando em qual ele estaria, porque caso contrário você teria que bater. Então finalmente cheguei a uma porta e alguém tinha cuidadosamente escrito um aviso importante nela. E então notei ali que estava escrito: ai de mim se não pregar o evangelho. Aí eu disse: esse deve ser o quarto do cara. Esse deve ser o quarto do cara. Esse deve ser o quarto dele. E era o quarto dele? Era o quarto dele. Ele tinha escrito: preocupa-me se eu não pregar. É assim que levamos isso a sério. Pessoas que levam isso a sério se tornam alguém. Pessoas que não levam isso a sério não se tornam nada. Sim, você tem que atender ao chamado. Eles chamaram meu nome. Eles chamaram meu nome. Mesmo nas minhas pregações ao longo dos anos, se você assistir aos acampamentos e tudo mais, vai me ver às vezes mencionando o nome de alguém, chamando o nome de alguém. Muitas dessas coisas alguns levam na brincadeira, sabe? Mas algumas pessoas aprenderam. Sabe, uma vez eu estava pregando e chamei o bispo pregador. Eu estava nos dando uma repreensão muito séria e importante. Por favor, não me use como um exemplo disso em nome de Jesus, rap. Não me use como um exemplo disso de forma alguma. Sim, porque é fundamental. Porque ao longo de todos esses anos ele viu que quando ainda havia algo, era como se fosse assim. É como se eles estivessem apenas dando um exemplo de alguma coisa. Você vê? E você percebe que, na verdade, Deus estava te chamando ou te levando ao longo de todos esses anos para os campos. Você pode observá-los e ver. Sim. Então, o chamado de Deus é a coisa mais importante e fundamental depois da sua salvação pessoal. É que você foi verdadeiramente chamado. E a casualidade com que as pessoas simplesmente descartam o chamado. Não ligue para ele. Sabe de uma coisa? Eu só quero que você saiba que Deus tem uma estratégia bem definida para lidar com pessoas que, por algum motivo, não ouvem o chamado dele. E essa é, de fato, uma das razões pelas quais isso não parece ser tão importante para você. Quero, com toda a certeza, mostrar a você. Sim, a estratégia de Deus para lidar com as pessoas que não ouvem o seu chamado. Vamos cuidar do Lu, capítulo 14. Agora recebi o chamado de Deus. Lucas capítulo 14. Observe que no versículo 16 ele disse que um certo homem fez uma grande ceia
e convidou ou chamou muitos. O chamado sempre será múltiplo. Olha, quando as pessoas estão realmente tentando engravidar e você faz a verificação, por favor, você de fato verifica cuidadosamente a contagem de espermatozoides. Geralmente, se a contagem de espermatozoides for consideravelmente menor que 40 milhões, elas normalmente não conseguem engravidar. 40? Sim. Bem, 40 milhões. Ou se aprenda alguma coisa. 40 milhões de dólares em um único homem, porque pode haver até 3 machos que sairão apenas em uma única e solitária refeição, talvez até mais. Se é usual, não é regra, mas é porque você precisa apenas de um, nem 1 milhão, apenas um. Então, mesmo assim, mesmo em termos de esforço para alcançar, Deus fez o ser humano de tal forma que 10 é muito, 100 é muito, muito. De todos os muitos que você envia, apenas um de fato chega ao objetivo final. É por isso que aqueles de vocês que se sentem deprimidos sabem, se você está aqui e se sente verdadeiramente deprimido, saiba que há sempre esperança. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Deus não pode de forma alguma me usar. Eu sou burro, sou completamente inútil, sou um tolo. Quero dizer, sou um verdadeiro fracassado. Eu não sou nada. Eu vim te dizer isso. Ouça, você está me ouvindo? Eu vim te dizer que você já é um grande campeão, porque independentemente de tudo, porque você já venceu uma corrida verdadeiramente notável contra mais de 40 milhões de pessoas. Você foi o único. Quero dizer, você chegou em primeiro. Então você já é um campeão. Você já é um campeão. Quero dizer, o Usain Bolt e todos esses corredores, eles correm contra 8 pessoas. Todos esses vencedores dos 100 metros, são só 8 pessoas na pista. Você estava correndo com cerca de 80 milhões de pessoas. E desses 80 milhões, você, quero dizer, você é uma garota, venceu todos os meninos. Quero dizer, você era um espermatozoide feminino e ganhou toda a corrida. Uma garota que venceu todos os meninos. Você venceu todo mundo. E você foi rápida. Bata palmas para você mesmo, você é uma mega campeã. Aleluia. Amém. Sim, você é campeã. Amém. Agora eu só quero mostrar e explicar como Deus, em sua infinita sabedoria, lida com as pessoas que são verdadeiramente chamadas por Ele. Mas, por favor, não ligue para Ele agora, neste exato momento. Ele enviou seu servo na hora do jantar para dizer àqueles que foram convidados, ou seja, àqueles que já haviam recebido o aviso prévio, um convite para virem, pois tudo já está completamente pronto e preparado para a celebração. Como se fosse a hora do jantar. Agora é o jantar. É a hora da grande festa dele. Hoje é o dia, de fato. E a Bíblia diz que todos eles, de comum acordo, começaram imediatamente a dar suas desculpas. E o primeiro lhe disse: comprei um terreno e preciso ir vê-lo agora mesmo. Peço que, por favor, me desculpe por isso. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Peço que me desculpe. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Agora veja, até pastores, sabe, a alguns bispos seria quase como um pecado, uma falha grave e inaceitável em seus deveres e compromissos espirituais, algo que não seria tolerado em sua posição de liderança religiosa e fé. Você consegue imaginar ver um leopardo de verdade aqui? É muito raro. Há alguns bispos que é muito raro vê-los quando estou pregando.
Sim, isso é muito raro, de fato, sim. Muitas vezes parece que estão ocupados. Veja, essas 3 pessoas eram boas pessoas. Um estava se casando, outro estava comprando terras, outro estava planejando conosco coisas sérias. É como se estivéssemos ocupados, sabe? Somos homens de Deus, estamos em nossas igrejas, estamos fazendo o trabalho de Deus, estamos ocupados, estamos na escola, sabe? Temos provas. Tá? Sim, graças a Deus eu estudei faculdade de medicina. Não apenas a escola, mas também a faculdade de medicina. Agora, quando o mestre ouviu isso, e eu realmente acredito, Jesus, ele tinha todas essas desculpas, de fato. Você sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele os chamou e começou com eles. E começou de comum acordo e com grande discernimento a explicar detalhadamente para cada um porque a terra que estavam comprando ou qualquer outra posse material não deveria de forma alguma impedi-los de seguir o chamado divino e propósito de Deus para suas vidas. Foi isso que ele fez, não foi? E então ele se sentou com aquele que estava prestes a se casar e explicou para ele de forma clara que, de fato, o casamento não deveria, em absoluto, afastá-lo do seu verdadeiro chamado de Deus. É isso mesmo, Jesus. O mestre chamou a pessoa e disse: casei-me com uma esposa, e começou com eles a discutir e explicar, expondo as escrituras para aquela pessoa, explicando como a esposa com quem ele se casou não era realmente algo que deveria impedir. E então, o homem que havia comprado uma terra, Jesus o chamou, sentou-se com ele e disse: eu lhe darei uma semente para sua casa e lhe mostrarei um projeto para a terra que você adquiriu. Agora, Jesus, observe atentamente Jesus, quando ele te chama e você faz apenas o mínimo, a próxima coisa que acontece é que ele se afasta de você. Ele nem sequer discute mais com você, de forma alguma. Não haverá mais encontros. É por isso que alguns de vocês é como se não ouvissem mais o chamado de Deus, porque ele já seguiu em frente. Ele disse: vá para o... Ele disse, o dono da casa, irado, por favor, sublinhe isso para mim, por gentileza, por obséquio. O dono da casa, irado com o quê? Isso o irrita profundamente porque é verdadeiramente insultante, é realmente insultante. Quando ele está chamando, você começa a dar desculpas, isso, aquilo e muito mais aquilo. Então é isso, não venha mais, não venha mais, não venha mais. Eles disseram, eu deixarei entrar aleijados e pessoas que você não respeita. Veja, é por isso que na casa do Senhor você pode julgar alguém e dizer, essa pessoa é uma pessoa má. Este aqui cometeu tal coisa. Eu não gosto deste aqui. Mas veja as pessoas certinhas, aquelas que compram terras, que são boas no casamento, aquelas que não gostam dessa cor, não gostam. Quero dizer, quando você as chama e pergunta, você quer ser um sacerdote? Você vai fazer isso? Estamos ocupados, não sabemos, tanto faz. Então Deus é forçado a ir e pegar todo tipo de, com a sua licença, para dizer, eu nem sei que tipo de pessoas e usá-las. Quando você vê pessoas julgando pastores, dizendo, esse cara é, quero dizer, um homem mau, ele é assim, este aqui é assim. Deus disse, realmente ruim é ruim. Você, quando eu estava te chamando, o que você disse? Você disse que comprou um terreno, você disse que está ocupado. Você disse que... Então ele saiu para o lugar e chamou os inesperados. Sim, irritado, ele disse, vá para as ruas e vielas. Traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, e todos aqueles que necessitam de ajuda e apoio. Memimed, o mataka boboro man sanalá. O que realmente significa deficiente? Eu vou usar os deficientes. É isso que significa na versão de Tiago. Mas outra versão diz deficientes. Os coxos, que significa aleijados ou mancando. Olhe para outra versão. Traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos e os coxos, todos aqueles que precisam de auxílio e apoio.
Então Jesus ia se sentar à mesa com homens cegos ali mesmo e aleijados com muletas, pessoas que não conseguem ver. Esses eram os originais que ele queria usar. Não, 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 não. Eu prefiro essas pessoas. Então você tem pessoas no âmbito espiritual, elas são aleijadas no âmbito espiritual, são fracassadas no âmbito espiritual, estão caindo no âmbito espiritual, não são perfeitas. E você vê Jesus usando esse tipo de pessoa enquanto você se senta em seu julgamento com suas histórias e rumores. Sim, ele vai estar olhando para você. Sim. Se Jesus fosse focar apenas nos corretos, nos perfeitos, meu pai costumava chamar de corrija o seu perfeito. Como se tudo estivesse correto e tudo estivesse perfeito. Se ele estivesse focando no correto perfeito, não haveria obra de Deus. Não haveria obra de Deus. Ele precisa assumir todos esses outros personagens. Sim. E ainda assim, para Deus isso não é discutível. Sabe, percebi que provavelmente fui um tolo. Tive discussões demais com muitas pessoas sobre o chamado de Deus. Percebi que sobre Jesus não há discussão alguma. Você não está interessado? Certo, vou para a próxima pessoa. Você não está interessado em quê? Quantos leigos negociaram? Nós discutimos com explique. XPL. Se você consegue fazer isso, Deus faça e a pessoa diga, certo então. Certo, te vejo em breve. Posso te ver reunião? Irei à tarde. Certo, te vejo no domingo. Sabe de uma coisa que é realmente irritante? Algo que eles ficam te enrolando constantemente e inventando desculpas esfarrapadas para tudo. Temos uma música assim que tem tantas desculpas. Quando um homem ama o Senhor ou algo assim, não haverá mais desculpas. Inventando histórias. Sim. Já ouvi pessoas me dizendo, minha avó disse isso. Minha mãe sempre disse isso, até mesmo a avó. Nunca ouvi a palavra bisavó, mas a avó, sim, já ouvi. Então, quando a casa não está completamente cheia, ele segue em frente e ele diz, vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue-os a entrar para que a minha casa possa se encher completamente. Agora, é só o trabalho nas estradas que enche as igrejas. Veja bem, as igrejas não podem ser preenchidas apenas com os convidados e pelas ruas e vielas da cidade e de todos os lugares. É só quando você vai além, é aí que entra o bacia, que as igrejas se enchem. Então você vê que é quando você faz o Swollen Sunday, o Basing e o Basta, que é possível uma igreja ser cheia. As igrejas que não estão cheias é porque elas não estão envolvidas no trabalho pastoral das estradas. Elas estão nas vielas, estão com convidados, mas não estão no trabalho das estradas. Então, a maioria dos pastores, entendeu? Não são de estrada. Eles não aprenderam a ser de estrada. Se você olhar para uma igreja bonita, como a Winners Chapel, Bop Dé, você os vê sempre fazendo basing. Está sempre cheia, 50 mil, 1, 2, 0, cheia. A revelação do ministério nas estradas. Você lida com passagens e distâncias para que as pessoas sejam trazidas. É a única maneira das igrejas ficarem cheias. É por isso que você vem à igreja. Veja, todo esse lado está vazio. Todo esse lado está vazio. Lá em cima não tem ninguém. Este lugar não está. Não tem nada, seja o que for. Você tem que arrumar as cadeiras de um jeito que não traga constrangimento e assim por diante. É porque a estrada não foi desenvolvida. Sim, estrada e cercas. Cercas são os sem teto. Sim, deve haver uma proporção bastante significativa de pessoas sem dinheiro que estão presentes na igreja, de fato. Então a maioria dos pastores não está. Eles não sabem disso. Você só conhece o que chamamos de trabalho da área 1, a área ao redor da igreja. Este Quadesh nunca poderá ser preenchido com trabalho ani. Não é possível. Sim, é um bom começo, mas a sensação vem das estradas. São as estradas. Então, só quero dizer que muitos de nós, na verdade, já paramos.
Jesus realmente parou de ter reuniões com você. Ele, na verdade, está tendo reuniões com outros. É por isso que você não ouve muito sobre o chamado. Agora que eu vim e estou compartilhando com você sobre o chamado, é porque ele está falando com alguém sobre o chamado. Deus está falando com algumas pessoas sobre o núcleo. Eu não sei realmente se é com você especificamente ou sabe se é com algum outro grupo de pessoas. Em toda a igreja, nós temos algo que carinhosamente chamamos de Clube da Grande Graça. Este nome, Grande Graça, é inspirado em Atos, capítulo 4, versículo 33. E com grande poder e autoridade, os apóstolos davam um testemunho claro e convincente da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a graça estava sobre todos eles, pessoas que estiveram na igreja por muitos e muitos anos, anciãos, veteranos, verdadeiros sobreviventes, que tiveram uma grande e abundante graça em suas vidas ao longo de todos esses anos, só pelo fato de ainda estarem firmemente de pé. Esse é o Clube da Grande Graça, um movimento significativo, e estamos formando um grupo coeso e dedicado aqui neste exato momento. Sim, é verdade. Agora, o Clube da Grande Graça é o grupo notável que em muitas ocasiões também já teve vários chamados e convocações importantes para seus membros, demonstrando sua relevância e impacto contínuo. E eu não sei se eles seguiram isso. Sim, mas há uma grande graça sobre a sua vida. É por isso que você está aqui. Você está por perto. Grande graça. Catapatos, receba uma grande e abundante graça sobre a sua vida que se manifeste plenamente. Agora, para concluir, então. Para concluir. Não, esses são cultos muito curtos. Não é um culto longo. Eu disse, Jesus não falava. Quando falava ao povo, dizia, é isso, você tem isso, aquilo. Certo, até mais. Alegre, certo. Então, tchau. Meu vizinho costumava sempre dizer, certo, Tiro. Tudo bem. Êxodo capítulo 2. A importância da sua chamada. E a mulher concebeu um filho. Ela viu que ele era uma criança realmente muito boa e especial. Que criança tão linda e encantadora de fundo. Alguns de vocês deveriam talvez descobrir um pouco mais sobre sua infância, não é? Sabe, um dia uma irmã muito querida falou comigo e me disse, olá, eu já te contei o que realmente vou te contar agora? Eu não deveria, de forma alguma, te contar isso. Um dia, uma irmã muito querida falou comigo e me contou. Ela disse, papai ou bispo, ou não sei exatamente como ela me chama. Eu queria te contar algo sobre minha história. Ele disse que minha mãe é surda e muda, ou como alguém diria, surda e muda. Totalmente. Deve nunca falou antes e é completamente idiota, e meu pai também é surdo e mudo. Então, 2 surdos e 2 mudos deram a luz a ela. E ela é uma pessoa instruída, veja só como ela conseguiu chegar lá. Foi assim que eu acabei me tornando meu pai. Minha mãe, ambos surdos e mudos, Regjoinder, a mãe dele enlouqueceu completamente e de forma irreversível.
perdendo a sanidade mental e o controle de suas faculdades mentais. Ficou tão louca que precisaram levá-la para a eletroterapia. Eles costumavam cuidar dela e eletrocutá-la. Nós costumávamos ter esse tipo de terapia para pacientes mentais, um tratamento bastante comum na época. Sim, completamente e totalmente louca. Ele costumava acusar o seu próprio marido e também o pai dela. Ele disse que às vezes ele e o seu pai se trancavam juntos em um quarto e a mãe deles os atacava de fora para insultá-los, dizendo tantas e tantas coisas, porque ele se lembrava de tudo aquilo. Então, depois de alguns longos e difíceis anos, a mesma terrível doença acabou afetando o pai também. E o pai, que costumava levar a mãe para o tratamento elétrico, também ficou completamente maluco. E ele agora estava fazendo esse mesmo tratamento. Sim, ele estava realmente fazendo isso, de fato. Então ele tinha dois. Essa é a sua história. Sim. E então Deus o chamou. Ele trabalhava na marinha. Eu estou explicando porque quando você vê, Moisés foi levado pela filha do faraó e ela disse, ele está na Bíblia. Quando era jovem, em vez de ir para a escola, ele foi e se alistou na marinha. E eles o mandaram para a Baía de Guantánamo, enquanto ele estava em Guantánamo. Quando eles estão de férias, vão para a ilha. E foi então que ele foi para a Jamaica e aqueles lugares. Foi lá que ele aprendeu a fumar xixi. Sim, o fundo. Sim, a missão final. Cara, ele era realmente muito gostoso, ele disse. Ele disse que um dia, em um determinado momento, eles estavam lá, naquele lugar. Ele disse que quando olhou atentamente para o céu azul, viu uma cama flutuando no ar. Camas enormes, e eles voavam muito, muito alto. Então ele pensou que talvez estivesse completamente chapado. É por isso que ele viu o que realmente viu. Mas, de fato, outras pessoas também viram o que aconteceu. Sim, há um contexto mais amplo por trás disso. Veja bem, é importante considerar todos os aspectos. Aqueles de vocês que sentem sabem. Quando você vê Deus usando alguém, acha que ele veio de algum lugar perfeito. Seja o que for, é porque você não levou isso a sério. Uma vez ele estava com a namorada em um hotel. Ele começou muito cedo, de fato, muito jovem. Há um contexto muito importante para se saber e para se poder mandar de forma mais consciente. E ele descreve algumas coisas. Não lembro o detalhe, mas ele disse. Ele disse que estava lá. Eles estavam relaxando e olhando para o mar. Eles disseram que de repente o mar recuou e então acho que viram um cavalo, uma carruagem passou por ali. Então ele se virou para ela. Você consegue ver? Ela não viu. Ele viu a carruagem de fogo. Ela estava se movendo. Ei! Aconteceu de repente. E esse foi o começo das visões. Similarly. Aqueles de vocês que têm feito coisas realmente ruins, vocês não pararam até hoje. É por isso que Deus nos faz escrever as histórias de nossas vidas. Porque às vezes você nem imagina que essa pessoa que está sendo usada por Deus é tão comum e, na verdade, talvez até a criação dele foi ainda mais difícil que a sua. Mais difícil. Mas ele, de fato, ainda assim levou isso com uma seriedade considerável. Sim, ele realmente levou a sério, com um comprometimento notável. Ele levou isso com uma seriedade inquestionável. Sim, é absolutamente crucial levar isso a sério.
Em vez de ficar brava ou chateada com a escolha do meu nome, eu perguntei à minha querida mãe: por que você me deu um nome que as pessoas, sem o devido conhecimento, vão me chamar de cachorro, sem sequer saber que ele possui um significado profundo e especial? Versículo 11. E aconteceu naqueles dias, quando Moisés já era grande, saiu aos seus irmãos e viu as suas necessidades. E ele viu um egípcio atacando um hebreu, um de seus irmãos. E ele olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, quando saiu, eis que 2 hebreus estavam brigando entre si. E ele disse ao que estava errado: por que você está ferindo o seu companheiro? Então ele respondeu: quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio? Então Moisés temeu e disse: certamente isto agora é conhecido. Quando o faraó ouviu isso, ele procurou matar Moisés. Mas Moisés, fugindo da presença opressora do faraó, encontrou refúgio e foi habitar na terra de medianeira Manã. Deixe-me dizer algo que talvez você não tenha ouvido. Talvez dessa forma. Mas eu quero dizer uma coisa. Sua natureza humana talvez represente 70% da sua vocação. Você vê? Naturalmente, sem nem mesmo um chamado, Deus agora iria chamá-lo mais tarde pelo arbusto Benim. Sim, não tinha sido chamado naturalmente. As coisas que você faz e sente geralmente fazem parte de 70% do chamado, eu acho. Porque Deus fez você assim. Ele fez você de uma certa maneira. E assim o chamado de Deus é imediato e acontece de forma muito rápida e direta. Veja bem, se você é uma mulher, ficará surpresa ao saber que foi por isso que Deus a fez mulher. Mas você poderia facilmente ter sido um homem. Facilmente. Você consegue realmente imaginar o esperma de uma mulher vencendo todos os espermas masculinos para isso? Sim, por uma jornada bastante longa, subindo a montanha, indo na escuridão profunda, é capaz de nadar com grande força. Naturalmente, sim, você realmente percebe. Sabe, há pessoas que são naturalmente fiéis. Sim, há pessoas que são naturalmente fiéis. Sim, é o jeito delas. Elas são assim, elas são naturalmente assim. Foi isso que eu descobri. Eles são naturalmente leais. Sem ensino. Eles não vão mudar, eles não vão realmente te deixar. Existem alguns irmãos, se você se casar com eles, eles nunca desviarão o olhar de você, naturalmente. Sim, mas existem alguns pontos muito importantes a serem considerados. Você é. Enquanto você faz o pedido, ele já fez o pedido para outra pessoa ao mesmo tempo, gente. Ele pediu 2 pessoas em casamento e você é um dos 2. É natural enganar. Então Moisés, de forma natural, agiu. Olá, como vai? Naturalmente, Moisés estava bastante preocupado com as pessoas. Você já viu algumas vezes na sua própria família, você vê uma única pessoa. Ele não é o mais velho, mas se comporta como o mais velho. Você está bem? Ele está verificando o que está acontecendo. Precisamos. Você não é o mais velho. É uma vocação natural ser pai, líder ou supervisor. Naturalmente, é uma vocação verdadeiramente natural. Isso é antes de qualquer coisa, de fato, chegar até a pessoa. Não é um pastor, não é nada, mas é tipo, sim, natural. Sim. E há alguns que são realmente muito naturalmente assim mesmo. É isso.
uma vez que eu realmente me apeguei a você. Sabe, um dia minha irmã, ela estava trabalhando por um emprego, um advogado trabalhista, e ele disse que a grande maioria dos homens muda de emprego cerca de 4 vezes ao longo de suas vidas. Cerca de 4 vezes. Mas as mulheres permanecerão no mesmo lugar. Se você as trata bem, elas nem ligam para dinheiro, seja o que for. Elas simplesmente estarão lá fielmente. Sim, então você vê que naturalmente, por ser mulher, você foi feita para auxiliar e para ajudar, é da sua própria natureza, da sua essência. Na verdade, existe uma graça para ajudar. Sim, é uma graça para ajudar porque você é mulher, porque Eva foi feita para ajudar. Então, antes de qualquer chamado, de dizer que você é boa nisso, você é boa naquilo. Você não é boa em nada. Mas naturalmente 70% é como se você fosse. Você é boa em estar presente e ajudar as coisas a funcionarem. Sim, é verdade. Uma esposa é como uma ajudadora, como o Espírito Santo, invisível, não vista, prestativa e a principal força por trás da pessoa. Raramente você encontra um missionário que faz o quê, que tem uma esposa ruim e 50 tem esposas ruins. 50%? Sim. Você pode fazer sua própria pesquisa. Acho que talvez eu deva realmente encerrar por agora, porque talvez eu esteja entrando em assuntos que são muito importantes e que merecem mais atenção. Sim. Alguns de vocês, naturalmente, são como pessoas físicas, gostam de trabalho duro, coisas físicas, isto é, levantar coisas, mover coisas, organizar coisas, fazer coisas. Sim. Carne bovina? Sim. Você não lê, você realmente não é um verdadeiro leitor. Naturalmente, você não lê apenas vídeos curtos de apenas 4 segundos, mas também outros tipos de conteúdo. Então você pode acabar descobrindo que sua verdadeira vocação ou o seu propósito é mais fazer certas coisas que são intrinsecamente úteis e benéficas em vez de ser o líder principal ou a figura central, mas naturalmente. Então Moisés ficou assim. Naturalmente, quando ele viu seu irmão, quando ele viu o egípcio, ele contou para alguém, disse que pegou uma faca e seu natural, eu te mato. Ele era um assassino, naturalmente. E ao ver seus irmãos fazendo o mesmo, ele disse: o que há de errado com você? Então vocês vêm nos matar também? Nós vimos que você nos matou. Alguém viu. O que você é naturalmente? O que você é naturalmente? Você ficará surpreso ao saber que isso é uma grande parte da sua vocação. Grande. Antes da unção e das coisas acontecerem, você descobre. Então você vê, ele era. Você pode ver os sinais de um supervisor e de um cuidador de pessoas. Então você vê, quando ele mais tarde estava escrevendo as leis, porque tudo isso cuidava da nação, Israel, os 10 mandamentos que eu uso até hoje. Sim, cuidar de um grupo de pessoas e prover para a família. Mas você já podia ver o sinal muito claramente do chamado divino desde o início.
Então, irmãos e irmãs, vejam o seu chamado. E Moisés, em sua própria vida, o chamado estava claramente presente. Agora, o casamento entra em cena, desempenhando um papel fundamental e significativo. Quando o faraó, ele fugiu e foi até o sacerdote de Midian, que tinha 7 filhas. Questão de mulher. Vem agora. E elas vieram, tiraram água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho do pai. E quando os pastores vieram e as expulsaram, mas Moisés se levantou, ajudou-as e deu água ao rebanho. Ele assumiu o comando quando viu aquilo. Ei, vocês aí, saiam daí, vão para lá. Quero dizer, 7 filhas, ele já estava organizando tudo. Quero dizer, este é Moisés. Naturalmente ele era um supervisor, ele era como o responsável, ele era um defensor, era um protetor. Isso é natural. Natural, sem nenhum chamado. Você vai ver todas essas características. Sim, realmente todas essas características, de fato. Agora, tudo depende de quem faz você trabalhar para ele. Depende de quem realmente te conquista. Alguns de vocês são capturados pela educação. Depende de quem te conquista. Hitler, ele era um orador, ele realmente sabia como falar. Ele era um cabo, mas também possuía uma notável capacidade de se expressar. Quando entrou para um partido político, sua habilidade de falar fez com que ele se tornasse o líder. Partido Nacional Socialista, como chamavam, porque ele podia falar e falar de forma contínua e eloquente. Sabe, um dia minha mãe veio à minha casa. Eu estava assistindo a um vídeo sobre a guerra alemã. Todas aquelas coisas estavam lá. Minha mãe disse, desliga isso. Ela disse, a voz de Hitler eles não conseguem suportar. Eles diziam, quando ela era? Minha mãe nasceu em 1939, então ela estava lá quando criança. Eles ouviam a voz de Hitler falando no rádio. E ele costumava falar. Ele não era um político que não falava. Há político que não fala. Mas esse quando falava, dava para ver que o homem era um orador. Ele costumava fazer muitos discursos e galvanizou o país inteiro, fazendo-os acreditar que os judeus eram o problema. Depende de quem te pega. E quando ele estava na Áustria, como um vagabundo, andando pelas ruas, sem emprego, conheceu algumas pessoas que odiavam judeus. E eles começaram a falar que os judeus eram a fonte de todos os problemas do mundo. E eles o influenciaram e foi assim que ele entrou nessa coisa. Depende de quem te pega. Será que Deus vai te pegar? Um dia tivemos uma cruzada em Covorida e um político apareceu lá anos atrás e disse, se conseguirmos que esse homem venha e organize toda a nossa campanha e nosso público para nós, eu disse, quem te pega? Será que a política vai te pegar? Ou será que Deus vai te pegar para organizar uma multidão? Depende muito de quem realmente te pega. Quem é que te pega? Quem de fato vai te pegar e pegar os dons com os quais você nasceu, não é mesmo? Alguns de vocês nasceram com inteligência. Veja, eu nasci com a habilidade de escrever. Algo que eu tinha, que eu tenho a habilidade de escrever. Mas eu escrevi? Sim, tu. Sabe, um dia eu fui para a bela Jamaica e uma das coisas mais interessantes, da próxima vez que você for à Jamaica, um fato realmente muito interessante para se saber é que talvez uma das coisas mais interessantes quando você vai à Jamaica é visitar a casa do Bob Marley. É um museu. Sim. Agora, quando nos levaram para onde estou encerrando, quando nos levaram para dar a volta na casa, subimos as escadas. Então eles mostraram uma foto de um homem branco montado a cavalo. E disseram, este é o pai do Bob Marley. Eu disse, o pai dele era branco. O pai dele é branco. Um homem branco britânico. Sim, Bob Marley era mestiço. Sim. Agora, como Bob Marley não tinha pai, o homem o deixou e voltou para a Inglaterra para perguntar,
Mas Marley foi crescendo sozinho, sem ninguém. Então ele conheceu um Rastafari na cidade. Todo mundo dizia, quem te pegou? Sim, ele conheceu um Rastafari na cidade. Sim. Sim, foi ele quem verdadeiramente o acolheu. Sim, ele não conheceu nenhum de vocês testemunhando. Ele não conheceu uma pessoa da igreja levando alguém a Deus em Cristo. Quem te acolheu? E o homem se interessou profundamente. Eu também estava com o violão, ajudava ele a tocar o violão, cantando, e depois as coisas do movimento Rastafari. E foi exatamente isso que o conquistou completamente. E veja, se você olhar para Bob Marley, vai ver que ele também é um filósofo. Ele não era apenas um cantor, porque havia palavras. Ele tinha palavras em suas músicas. Sim. Então você vê que ele... Nem todo mundo é assim, mas há algumas pessoas que pensam muito e pensam profundamente. Quem te entende? Quem faz você trabalhar? Quem faz você escrever? Quem faz você pregar? Quem faz você falar? Quem te entende? E é por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. Deus te chamou e vai esperar você lá fora. Há pessoas andando por aí. Sim, há algumas pessoas andando lá fora. Vá buscar o que quer que seja que você esteja procurando. Vá em frente e pegue-o agora mesmo. Eu agradeço a Deus pelo Bispo Oco, porque muitas crianças ele alcançou. Meu filho me disse outro dia que antes de ele falecer, ele foi até a casa dele para honrá-lo e para lhe dar um presente muito especial. E ele orou por ele e lhe disse com grande convicção, mesmo que eu não esteja mais por perto, você ficará bem e prosperará em tudo o que fizer. E ele disse, por que você está dizendo isso agora? Sim, mesmo que eu não esteja mais por perto, você ficará absolutamente bem e seguro. Veja bem, as crianças, ele as alcançou e conseguiu pegá-las. Sim, ele as alcançou. E o coração delas se voltou completamente e de forma profunda para essa pessoa que te alcançou. Veja bem, você realmente não sabe o que está fazendo quando não diz sim ao chamado de Deus. Quando o bispo Oco terminou a escola, eu perguntei a ele, você não quer realmente, de verdade, seguir o seu propósito? Não, eu não quero fazer nada. Eu só quero trabalhar para Deus do começo ao fim. Você é engenheiro químico. Não. Deus já o havia alcançado. Deus já o tinha alcançado. Eu gostaria que Deus te alcançasse. Porque se Ele conseguir te alcançar, você vai se surpreender com o que pode acontecer. Mas eu não sei o que está te alcançando. Talvez seja o dinheiro que está te alcançando. Talvez seja a ambição que está te alcançando. Talvez seja o casamento que está te alcançando. Mas quem te alcança? Quem alcançou Bob Marley? Homem muito talentoso. Homem muito talentoso. Quem te alcança? Fique de pé. Levantem as mãos todos. Nós estamos apenas, Pai Celestial, muito obrigado pela imensa e grandiosa bênção que nos concedeste hoje. Levantem as mãos. Deus está perguntando, quem te alcança? Quem te alcança agora? Através de uma oração sincera e devota, Rama, o ser divino e reverenciado, estabeleceu e protegeu seu mandala, um círculo sagrado de poder e influência espiritual.
Tudo isso foi realizado e manifestado em virtude do nome todo-poderoso e inigualável de Jesus, que possui a autoridade suprema para abençoar, proteger e guiar todos os caminhos e propósitos divinos. Pai, muito obrigado realmente por nos chamar hoje. Muito obrigado por nos usar. Somos verdadeiramente e imensamente gratos pela tua bênção. Handeli Mabaramaondal, levantem as mãos, todos vocês, falem com o Senhor agora. Catábalo saber para maola manalado piamandorani mandaundari mandararal repameaga tabacotada bebasabatala tamanarmada damada. The sequence begins with the phrase kataba